Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nossa aula. Bom, na continuidade dessa matéria que nós estamos falando, História da Igreja, nós falamos na aula passada, então, sobre a missão da igreja, qual era a missão da igreja, qual é a missão da igreja, né? Que é sinalizar, que é apontar o reino de Deus, e a igreja não tem a finalidade nela mesma, né? A igreja não existe para si, a igreja existe para servir o reino de Deus e para glorificar a Trindade. Então, é o propósito da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Tem aí a missão de estar sinalizando. Nós não temos a capacidade como igreja de implantar o reino de Deus. Nós sinalizamos o reino de Deus, nós apontamos o reino de Deus, tá certo? Os milagres, a finalidade dos milagres, eu acho que a gente falou nessa matéria, ou deve ter sido em outra matéria, se eu não falei, falo agora para vocês, que o Evangelho de João, capítulo de número 21, né, verso de número 30 e 31, vai dizer lá que os milagres que foram inclusive registrados ali nos evangelhos, ou no Evangelho de João principalmente, que ele tem uma finalidade, um propósito, que é apontar a Cristo. Então toda a ação de Deus, toda a ação da igreja deve ser para anunciar o Cristo, para sinalizar o Cristo, para levar as pessoas a Cristo. Fugindo disso, foge do propósito e nós estamos desviando, né? A palavra é essa mesmo, nós estamos tirando então do caminho, né, a proposta do Evangelho, que a igreja é aquela que deve ser a anunciadora, ou seja, apontar ao Cristo. Então a igreja, se ela chama a atenção para si, se a igreja ela constrói personagens e figuras que se destacam e Cristo não é a figura principal ou não é a pessoa, né, principal, então esta igreja ela está equivocada, né, no seu propósito. É bem interessante, tem um pensamento, amados, a gente fala de milagres, igreja, aquela coisa toda, né? Tem um pensamento que é assim: o sábio aponta para a lua, olha aqui meu dedo, ó. O sábio aponta para a lua, né? E o tolo fica olhando o dedo do sábio. Então, muitas pessoas, né, às vezes, ficam olhando para o dedo do sábio, né, para a igreja, a suntuosidade, as figuras ilustres, né, inclusive o próprio milagre, as ações extraordinárias, as realizações da igreja, né, fica aí vendo essa realização humana ou aparente e acha que isso é o propósito da igreja e o foco é esse. Não é. Tá? A igreja tem como finalidade apontar para o Cristo e não chamar atenção para si. Paulo trabalhou isso em 1 Coríntios capítulo 4, por exemplo, quando ele disse: eu, Apolo, nós não somos ninguém, né? A gente não deve ser a figura principal. Eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele falou no capítulo anterior isso. Então, só para a gente aqui retornar e voltar para a definição de igreja, aquilo que o Novo Testamento ensina e mostra para nós na história de Atos, registrado em Atos dos Apóstolos, que a igreja, ela de fato, ela anunciava o Cristo, ela não buscava uma ascensão social, a igreja não pretende implantar, né, como eu disse, o reino. Nós não estamos aqui para conquistar o mundo, para ganhar de outras religiões, né, para disputar território. Entenda aqui a comparação, tá? Nós não somos como os caninos que vão marcando o seu território com a urina, né? Os cachorros fazem isso. Nós não, amados. Nós anunciamos a Cristo. Inclusive, já anunciamos que tudo é de Cristo. Nós já falamos que Ele é Senhor e quem quiser
esse senhorio, é só submeter a Ele, que é o Senhor. Eles só não sabem que eles têm um Deus e têm um Senhor, que é Cristo, porque não existe outro. O próprio Paulo, ainda também na igreja de Corinto, lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, se não me falha a memória, ele diz, para os homens, para as pessoas há muitos senhores, há muitos deuses, mas para nós é um só Senhor e um só Deus, que é Jesus Cristo. E de fato, no coletivo imaginário da humanidade, existem muitos deuses, senhores, mas nós sabemos que só existe, né? Só existe uma realidade, que é o Criador. E o próprio Criador disse na sua palavra, lá em Ezequiel, por exemplo, capítulo 10, se não me falha a memória, disse, olha, os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses vão desaparecer. Porque não são, né? Porque não são. Então, aqueles que não são, eles nunca existiram. Então, não tem como permanecer aquilo que não existiu. Não é só filosófico, é uma lógica básica. Não é, amados? Quer dizer, não existe. Como que vai permanecer? Né? E permanece o quê? Só aquilo que é. E só Deus é. Né? É por isso, inclusive, que nós não somos. Estamos sendo no ser de Deus. É por isso que ele disse para Moisés, não há nome que me nomeie. Diga a Faraó que eu o sou, o te enviou. O ser, só Deus é. Né? Nós estamos sendo por causa do ser de Deus. Então a igreja existe para apontar esse Deus, glorificar esse Deus, e não para disputar com religião ou para falar que nós temos a verdade. Porque nós não temos a verdade. Nós estamos sendo gerados, ou fomos gerados, né, na verdade. Agora em nós, infelizmente, a gente vê na história que essa verdade ela vai se relativizando porque nós somos falhos. Agora tem uma maneira de nunca errar, amados, na mensagem, jamais errar. Anunciando o Evangelho, anunciando o Cristo. Né? Nas doutrinas a gente se enrosca, nas preferências, nas liturgias a gente também se debate, aí já tem um bocado de tempo. Né? Na teologia, meu Deus do céu, é um negócio de doido, a gente não se entende. Né? Então a igreja parece que ela anda tateando, né, no escuro, nessas questões. Mas todos nós, quando anunciamos o Cristo, falamos do Jesus, né, do Deus homem, aquele que encarnou, aquele que morreu na cruz do Calvário, é a mensagem que não falha, é a mensagem inequívoca, é a mensagem que uma igreja, aliás, evangélica deve ter, que é o Evangelho. Né? Eu acho que eu falei nas aulas passadas, a igreja evangélica que não fala do Evangelho, em breve vai deixar de ser evangélica. Porque ela é evangélica porque anuncia o Evangelho. O que é o Evangelho, basicamente falando e resumidamente? Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias, é o Salvador da humanidade. Morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, né, para nele gerar nova criatura, nova humanidade. Então a missão da igreja, resumindo, é essa. Por isso que Jesus disse, vá, pregue o Evangelho a toda criatura. Né? Olha que coisa interessante, façam discípulos, ensinando, batizando, e aí eu parei nessa parte na aula passada que eu me lembro, as duas ordenanças que a igreja tem, que Jesus deixou a igreja, só duas, né? Que é batismo e ceia. Eu nem falo santa ceia, que para mim é uma redundância, tá certo? É uma repetição desnecessária, para mim é ceia, porque inclusive tudo que é relacionado a Deus é santo, né? Tudo. Então a ceia, ela já é santa porque é do Senhor. Então a ceia do Senhor foi uma ordenança. E a ceia do Senhor, inclusive, ela para o discípulo de Cristo não se resume apenas naquele ato cerimonial litúrgico, tá certo? A ceia do Senhor para aquele que entende o senhorio de Cristo, mas é claro que a gente trata isso em outra matéria, né? Eclesiologia, se não me falha a memória. História da igreja, eclesiologia e cristologia, elas são interligadas, né? Mas aqui eu me restringo apenas à questão mesmo da história da igreja. Mas para o discípulo de Cristo, a gente sabe que toda refeição é uma ceia que é celebrada em nome do Senhor. E por isso damos graças ao alimento que nós temos na nossa mesa, seja o cafezinho da manhã, seja lá a lasanha, amanhã deve ter lasanha na casa de alguns, né? Ou feijoada, sábado, eu não sei, né? Mas nós damos graças e para nós é a ceia, porque repartimos
porque damos graças, porque esperamos uns pelos outros, porque lembramos do senhorio de Cristo, da morte dele na cruz do Calvário. Eu estou falando das refeições diárias, cotidiana. E aí de vez em quando a gente se reúne lá, tem igreja que é semanalmente, tem igreja que é mensalmente, tem igreja que é anualmente, vai lá e celebra a chamada ceia. Mas essa foi a ordenança, e Jesus disse para fazer isso com uma finalidade, ou com algumas, né, finalidades, mas uma principal: fazer menção, lembrança dele. Então a ceia tem essa finalidade, né? Façam isso em memória de mim. Então é um culto memorativo, onde nós nos reunimos como comunidade, família de Deus, onde nós repartimos, né? Onde nós temos essa comunhão, servimos uns aos outros e nós relembramos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Basicamente, esse culto que foi ordenado por Jesus à igreja tem essa finalidade, dentre outras que nós poderíamos falar, mas não é o caso agora. E o batismo, porque o batismo segue naturalmente a igreja evangélica que prega o evangelho, que por sua vez salva as pessoas, e como confirmação, né, daquilo que internamente aconteceu na vida do salvo, ele externa anunciando isso publicamente através do batismo, né? Então a igreja, ela naturalmente recebia esses membros após o batismo, porque isso também era algo muito natural, né? O batismo não era, muitas vezes, essa burocracia que nós temos hoje, né? As pessoas crêem em Cristo, você crê em Cristo, crê que Jesus é o Filho de Deus, creio, então tibum nele, né? Dá uma afogada lá, ou na cabeça um chuvisco, né, Gerson? Um chuvisquinho na cabeça, né? É porque alguns mergulha, afoga, quer para ver se mata o velho homem afogado, mas o velho homem não morre, ele sabe nadar, né? Ele vai nadando. E outros não, chuvisco, está de boa, tranquilo. O que importa mesmo é a confissão, a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas enfim, então aqui é um resumão que eu fiz da aula passada para que a gente adentre aqui a aula proposta de hoje, tá? Se vocês quiserem já fazer anotações de vocês, eu vou molhar as palavras aqui para fluir melhor, né? Deixa eu dar uma olhada nas palavras e a gente continua. Então, a única regra, a igreja, né, a gente já ainda ali na toada do Atos dos Apóstolos, a única regra de fé e prática de vida para a igreja e o indivíduo, né? Então, para a igreja coletiva e o indivíduo, são as Escrituras. Então, nós como igrejas, na igreja e na história, embora houveram alguns documentos, e a gente vai ver em algumas aulas para frente, né, concílios, documentos e aquela coisa toda, registros, né, da igreja ao longo da história, mas para nós, para a Igreja de Cristo, não só historicamente, mas se alguém considera-se membro, participante da Igreja de Cristo, só existe um documento, né? Só existe uma regra de fé e prática que nós chamamos, que a igreja segue, ou em tese deveria seguir, são as Escrituras Sagradas. Então o que pauta, amados, o que pauta a nossa vida como igreja, não é a partir de concílios, a não ser que esses concílios estejam subordinados à palavra de Deus. Não é a cultura, não são as leis, não é a preferência do fulano de tal que iniciou uma denominação A, B ou C. São as Escrituras Sagradas. Então a igreja só tem autoridade para falar a partir e se limitando às Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia, só ela é o documento autoritativo que a igreja tem para se pautar nas suas decisões, na sua forma, né, de organização, na proposta que tem para os membros que participam dela. Eu sei que, infelizmente, isso não é a realidade na vida de muitos, né, de muitos líderes, porque entra a preferência. A pergunta muitas vezes que a gente faz, por exemplo, nessas liturgias, né, eu sei que nem são certa e nem errada em si mesmas. As liturgias e tudo mais, e como se organiza, se a igreja tem que ser preta, e tem que ter fumaça e luzinha, se tem que ser só o órgão, mais nada, né? Ou então vai naquela dinâmica de grupos, pequenos grupos e tal. Essas questões, elas são relativas, tá certo? O que a gente precisa entender é o conteúdo que é despejado nessas propostas, né? Porque aqui vai muito o gosto pessoal, tanto das lideranças. É por isso que nós hoje temos igreja para tudo quanto é gosto. Se eu não me identifico com A, eu vou para B. Se eu não me identifico com B, eu vou para C.
né? É claro que nós entendemos que há uma identificação, por exemplo, é muito mais, amados, a questão de preferência pessoal do que falar que Deus gosta. Vou fazer uma pergunta de retórica, né? Mas se vocês quiserem entrar no assunto e conversar também, vamos lá. Eu dei aula para alguns pastores de igrejas bem tradicionais, né? E tal. E eu perguntei assim, qual é o ritmo que Deus gosta, né? Assim, quando a gente toca aqui embaixo, assim, qual é o ritmo que lá em cima ele se alegra? Será que é alguma coisa sem bateria, sem pandeiro? É assim, um pianinho, alguma coisa assim? Ou será que Deus é mais brasileiro e gosta de um pandeirão, um tantã? Ou ele é mais nordestino e gosta de um acordeon, um triângulozinho? O que será que Deus fala? Não, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Então a gente percebe, amados, que essas coisas, elas dizem muito mais respeito à cultura e às nossas preferências, né, do que propriamente a Deus. Então a gente precisa entender que igreja, ela tem um conteúdo a produzir, que é a palavra de Deus. A partir desse conteúdo, dessa compreensão, nós adoramos a Deus, nós nos organizamos como igreja, mas sempre a partir das escrituras sagradas, sempre, tá? Deus, acredito eu, né, que ele deixou uma margem para nós aqui, para que a gente pudesse entrar em acordos, né, acordos coletivos, do tipo assim, né, como que a gente se organiza? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 horas por dia? Como que a gente faz aqui em grupos que a gente, né, ou então a gente vai aqui à capela somente no gogó e uma roda de conversa e a gente compartilha a palavra, ora uns pelos outros? Como que a gente faz? Eu acho que isso é muito mais uma questão de acordo coletivo do que a ordenança de Deus. Quando eu falo que a Bíblia é uma regra de fé e prática, eu estou falando que a igreja, ela recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos e dos profetas, ensinos de princípios e valores que nós temos que nos nortear. E aí a gente tem que se virar aqui para contextualizar isso no sentido de que a gente aplique isso nas nossas realidades, não é? Tranquilo, irmãos, estou sendo muito teórico, tá de boa, dá pra gente seguir aí? Tudo bem. Então vamos lá. Aí qual o método que a igreja, em toda a história, usou, né, não só para anunciar o evangelho, mas para se organizar e para estar levando essas pessoas que foram por Deus, né, introduzidas na igreja? O que a igreja usou? Porque assim, não bastava só Deus salvar as pessoas, Deus tinha que manter salvo essas pessoas, né? São 2 desafios, salvar e manter salvo, não sei qual que é mais difícil. A questão é, por que igreja? Por que essa proposta de convivência coletiva, né? Por quê? Por que essa necessidade? Porque nós temos, primeiro, um senso de coletividade, nós somos criados assim. Nós não fomos criados na individualidade, nós fomos criados como a Trindade é. Né? Como é a Trindade? É uma família, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É um Deus que é manifesto em 3 pessoas distintas, mas coiguais, da mesma essência e natureza. Né? Basicamente, a Trindade é isso. Né? Lógico que não é isso, não é infinitamente, extrapola isso. Mas só para a gente resumir aqui e tentar fazer uma aproximação. E Deus nos criou com essa necessidade, né, de relacionamentos, essa necessidade de partilhar, essa necessidade de estar com outro. A solidão, ela não é boa absolutamente para ninguém. O ser humano, ele não foi criado para a solidão. Solitude é outra coisa. Agora, a solidão, ela é prejudicial. E quando a gente também entende o propósito de Deus, a gente se reúne, né? Se são nesses espaços que a gente organiza, se é de uma forma mais simples, se é na praça, se é em casa, se é no templo, se é num café, onde for, não interessa. A questão é nós nos reunirmos como família de Deus. E aí como que se deu isso na igreja primitiva? Eu anotei aqui algumas questões. O método usado por Cristo também foi constituído, né, ou melhor, continuado pelos apóstolos e demais discípulos também. Ou seja, o discipulado, através do ensino, convivência, gerando assim frutos. E aí nós vamos ler alguns textos, né? João capítulo 6, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, quem pode? Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, versos de número 44 e 45, tá? Então nós vamos aqui falar sobre
os métodos, ou o método, né? A forma que Jesus ele usou, tá? E Jesus é um modelo, né, da igreja. Jesus é aquele que deu a identidade para a igreja. Então nós somos imitadores de Cristo, como eu disse. Nós não temos direito de fazer nada, né, segundo as nossas preferências, principalmente naquilo que Jesus disse diretamente que nós deveríamos fazer. E aí no capítulo 6 de João, versículos de número 44 e 45, olha que coisa interessante. Amados, inclusive eu acredito que esse é a única forma mesmo. Eu não vejo outra maneira. Eu acredito que é a única forma que Deus traz devidamente as pessoas a si. Eu sei que muitas vezes nós, né, como religiosos, líderes e etc e tal, a gente quer conduzir as pessoas de outras maneiras, com outras formas, com outros métodos, com outros veículos a Deus. Mas esses veículos, essas formas, não levarão as pessoas a Deus. Levarão as pessoas, muitas vezes, a uma proposta religiosa, que necessariamente não é uma proposta bíblica. A proposta religiosa, inclusive, ela sempre é antagônica à proposta do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele deu a identidade para a igreja e ele disse, vocês têm que viver assim. Ponto final. Deus manja, Deus sabe, Deus criou esse trem, Deus fez este mundo, suas funcionalidades. Deus nos criou e sabe como nós devemos viver. Nós não sabemos, amados. A gente acha que dá conta da nossa vida, que banca a nossa vida. A gente acha que tem sabedoria, conhecimento suficiente para conduzir este mundo e conduzir a nossa vida. E olha o que deu. Olha nós aqui outra vez. Né? Olha só onde nós chegamos. Chegamos diante da cruz e dizemos, Senhor, estou perdido. Né? É o Adão. Senhor, fui fazer do meu jeito e olha onde eu estou. E aí Deus pergunta, onde estás, Adão? Estou longe do Senhor, com medo do Senhor, estou assim, né, totalmente equivocado na minha forma de viver. Pensei que dava conta e ouvi o diabo dizendo para mim que eu poderia fazer do meu jeito. E Deus disse, não é questão de você fazer do meu jeito ou do seu jeito. A questão é de fazer da única forma possível que haja vida. E a única forma possível para haver vida é ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja, é ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa interessante. E aí o João capítulo 6, verso 44, 45, diz assim, prestem atenção nos termos. Ninguém pode vir a mim. Veja só, são afirmações. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Agora, interessante é como que o Pai traz as pessoas a Cristo. Olha a expressão que não é leva as pessoas a Cristo, é traz as pessoas a Cristo. Porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Não é ninguém vai ao Pai. Então, olha como a Bíblia é harmônica. Verso 45, está escrito nos profetas, a forma como Deus traz as pessoas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Olha o método que Deus traz as pessoas a Cristo. Falando, se comunicando. Romanos capítulo 10, acho que é verso 16, se não me falha a memória, Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Não é? Então, Deus fala, a pessoa ouve. Então, a fé é racional e Deus se comunica de uma forma inteligível conosco, com as pessoas. E serão todos ensinados. Olha só, ouvem, aprendem e vêm. Ouve, aprende e vai até Cristo. Esse é o método que Deus usa do anúncio, né, da voz profética, dos arautos, da igreja, como essa voz profética, a voz de Deus, ecoando pelo Espírito Santo, expondo a palavra de Deus, ensinando. Olha só que coisa interessante, amados. Ensino era o ministério, foi o ministério de Cristo, do começo ao fim. Então,
Jesus... Ô, irmão, só um momentinho aqui. Calma aí. A gente estava falando então dessa forma, né, de Deus trazer as pessoas, que é através do ensino, Porque, queridos, o que acontece? A igreja, ela é constituída, eu digo a igreja de Cristo, no termo mais teológico, no sentido mais bíblico, a igreja como sendo essas pessoas que constituem a igreja invisível de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é invisível, só Deus sabe quem de fato é, né? Nós viabilizamos e a tornamos visível quando nós nos reunimos. Mas ali de fato, quem é a igreja e quem não é, só Deus tem, né, a capacidade de dividir, de separar o joio do trigo. Enquanto a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe fazer isso mesmo, a gente toca o barco aí, entendendo que a maioria que está ali deve ser, a gente desconfia, inclusive nós, né? Entendemos que nós somos também, né? Eu brinco que na igreja a gente acha tudo, até a gente salva, né? Né? Sim, nós todos temos essa convicção, né? E dificilmente perguntar para alguém... É que sim, né, Claudinha? Sim, claro, sem dúvida. Mas a gente sabe, a gente também não é inocente, a gente sabe que dentre aí os seus 47 milhões de evangélicos no Brasil, é bem possível que esse número seja bem reduzido, né? Bem reduzido. Enfim, mas o que eu quero dizer é que o método usado por Cristo e que a igreja usou não só no Novo Testamento, mas é a forma correta, é ensinando o evangelho, fazer discípulos. Nós não fazemos adeptos ao cristianismo, né? Nós não somos como aqueles sacerdotes hipócritas que Jesus tanto criticou, que eles faziam prosélitos. O que era um prosélito? O que é um prosélito? É um seguidor da religião, né? Então, infelizmente, tem umas pessoas que fazem seguidores da sua religião. Gente que quer que essas pessoas se tornem pessoas como ela, pensem como ela, se vistam como ela, ouçam as músicas que ela entende que deve usar, e, enfim, né? É a reprodução do eu, não são vários eus. E o coletivo não é um ajuntamento de eus. O nós é quando o eu não sou mais eu, e sim o Cristo, né, diluído nessa coletividade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós apontamos sempre Cristo para as pessoas, que foi o início da minha conversa com vocês. A gente sempre fala de Cristo e não de mim, nem da minha denominação, nem das minhas preferências teológicas. Nós apontamos sempre o Cristo. Nós tentamos imitar o Cristo. E aí nós falamos para as pessoas como igreja, né? À medida que eu imito Cristo, pode me imitar. É o que Paulo disse. Sede, pois, meus imitadores, porque eu sou imitador de Deus. Mas a gente sabe que algumas questões nós não podíamos, né? Nós não podemos imitar de Paulo, porque Paulo não foi o cara perfeito. Quando a gente pega a história dele lá, ele teve suas imaturidades, mesmo depois de convertido, amados. Paulo, Pedro, né, Paulo Pedro? Então, Paulo Pedro pode confirmar isso pra gente aqui. A gente tem um Paulo Pedro aqui, ó. Eu falei de Paulo, de Pedro, nós tem as duas entidades em uma só aqui, ó. Brincadeira, Paulo. Então, Aninha, Cláudia, não mexe em nada aí, pelo amor de Jesus, viu? Isso, ela tá mexendo ali, daqui a pouco ela some, ó. Então vamos aqui voltar. É assim, Ana Cláudia daqui. Eu dou bronca aqui nas alunas assim, ó. Viu? Daqui a pouco eu ponho... Eu sei. Então vamos lá. O que acontece, queridos e queridas? A gente percebe que esse é o método. Vamos ler mais um texto de Atos, ou mais um texto, né? Em Atos agora, capítulo 20, versículo de número 27, só para estar ratificando essa questão do método usado por Jesus e perpetuado pelos apóstolos e os profetas também, né? No caso aqui é Paulo que vai falar, no capítulo 20 de Atos, versículo de número 27, Paulo ele disse que não deixou, né, nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então olha só, Atos 20 e 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós sabemos pelo Atos dos Apóstolos capítulo 13 que Paulo era mestre, né? Era um ensinador, e como a semelhança de Jesus inclusive. Então a gente percebe aqui também ainda em Atos capítulo 18, versículo de número 11, já que a gente está em Atos, só voltar um pouquinho, ó, 18 e 11 de Atos dos Apóstolos.
Cantina, na fila, na cantina, lanchinho e a merenda. A merenda. E eu aqui na minha água. Olha aí. Você sabe que a coxinha de cristão tem que ter pouquinha carne e bastante óleo, né? Que é ungida. Vamos lá, amados. Então, voltando. É a coxinha do cristão. Nós paramos, queridos, aqui em Atos capítulo 18, versículo de número 11, que diz assim, ainda falando sobre o ponto, né, de que a igreja ela tinha um método, né, um modus operandi, por assim dizer, no sentido de anunciar o evangelho, de tratar os seus novos membros, que era o ensino. Então Paulo, ele disse assim, capítulo 18, versículo de número 11 de Atos, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui da igreja em Éfeso, lá na cidade de Éfeso. Então olha só que isso é perpetuado em todas as igrejas do Novo Testamento. Não só em Jerusalém, não só na questão lá onde havia os apóstolos lá, na primeira igreja, por assim dizer, mas aqui isso é perpetuado em todas as igrejas, né? Principalmente onde Paulo plantou. As igrejas que Paulo plantou, ele de fato, ele ensinava o evangelho, porque as pessoas, elas eram ensinadas, como disse Jesus, teriam que ser, para serem conduzidas, né, pelo Pai até Cristo. Então o ensino, ainda nesse ponto, no capítulo, ainda em Atos também, capítulo 19, versículo de número 8 ao 10, então vamos aqui só um pouquinho mais para frente, né, uma folhada aí, então virou uma página, já cai no capítulo de número 19, versículos de número 8 ao 10. Ainda o mesmo Paulo, né, agora em outra situação, ele diz assim, ó, verso 8 do capítulo 19 de Atos. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Veja só. Disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram, não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, né, Paulo no caso, e separou os discípulos. Então ele separa os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, que era um local lá de discussão filosófica. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então olha só, 2 anos perseverando no ensinamento, né, a respeito do reino de Deus. A pauta que Paulo tinha era o reino de Deus. Isso é bem interessante também, esse era o assunto principal, e Cristo, lógico, que é o centro de tudo isso, né? Para finalizar aqui, Atos capítulo 20, versículos de número 20, mais outra folheada aí para frente, 20 e 20 de Atos, ainda nessa toada. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Olha só para confirmar aqui, né, que de fato era a ferramenta que a igreja ela usava, né? E no caso, na verdade, era só uma reprodução daquilo que Cristo foi e era, né, como anunciador das boas novas, do Evangelho. Ele ensinava a respeito de Cristo, né? Ou seja, a igreja ensinava a respeito de Cristo. O que eles ensinavam? Eram as doutrinas? Não. Paulo que foi trabalhar isso futuramente nessas doutrinas lá na igreja de Roma, por exemplo, aos romanos, em outras mais, foi corrigindo segundo a demanda que havia. Então havia um problema lá de carnalidade, né, de inveja, de briga, de disputa, de discórdia. Assim, André, essa é a igreja? Sim, a igreja lá em Corinto. Aquela igreja lá de Corinto, lá onde o fogo caía, irmão. Onde, assim, o fogo lambia, assim, todo mundo, né? Onde havia profecia, variedade de língua, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, dons de curar, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, dom da fé. Era um negócio extraordinário. A igreja de Corinto era clássica pentecostal. Era céu aberto, né? Boca do dragão ali, cuspindo fogo, e aquela coisa toda. E Paulo tendo essa membresia aí toda complicada, instruindo eles, né, no caminho do Senhor, sempre ensinando, sempre na toada de ensinar e tudo mais. Mas o que era ensinado de fato? Qual era o centro do ensino? Era Cristo. Então quando a gente pega Atos capítulo 2, aquele discurso de Pedro, né, logo depois da descida do Espírito Santo, do verso 14 até o 36, Pedro ele traz uma pregação que é um ensino, amados.
Então me parece que a igreja primitiva, e ao longo da história, né, a gente pode colocar talvez aí os 17 ou 18 séculos, eu estou falando de 1600, 1700 anos aproximadamente. A igreja, ela se comportou, se conduziu na história através de pregadores que eram ensinadores, tá certo? Hoje que a gente tem um negócio um pouco diferente, né? Aliás, não agora exatamente, a gente pega depois aí do século XVIII, né, 1700 alguma coisa, que vem aí os irmãos Wesley, né, Charles Wesley, John Wesley, os grandes pregadores, George Whitefield, e vem um bocado aí, um bocado de gente que eram evangelistas, né? Por último nós conhecemos aí o Billy Graham, né? Então são mais, assim, uma toada um pouco diferente. Mesmo assim ainda há uma diferença muito grande para os de hoje, né? Infelizmente. Talvez o último que nós tivemos assim da velha guarda é o Russell Shedd, aí que faleceu há pouquíssimo tempo, né? Mas a questão é que a igreja se comportou ensinando Cristo, pregando, e olha só, a gente está falando de um homem que não era um ensinador, que não tinha essa formação como Paulo, a gente está falando de Pedro, um cara muito simples, e isso foi reconhecido na história, em Atos inclusive, e pelas pessoas, foi como que ele fala dessa maneira, né? Se são pessoas iletradas, mas tinha, né, o Espírito Santo capacitou esses homens para que eles ensinassem o caminho da verdade, ensinassem a Cristo. Quando a gente pega Atos capítulo 7, por exemplo, a gente vê um diácono lá chamado Estevão. Esse diácono trouxe uma mensagem extraordinária no sentido de conhecimento. Ele trouxe toda uma história do Antigo Testamento, lá atrás de, nem lembro agora se foi Abraão, se foi Moisés, e ele foi discorrendo em toda a história, né? Então a gente vê uma mensagem instrutiva, e essa instrução e esse conhecimento trazido na luz foi foi o que enfureceu aqueles líderes lá, né? Ou seja, ele mostrou pelo ensino a verdade, expôs o pecado deles pelo ensino, amados. Então a gente percebe isso, era Cristo. Colossenses capítulo de número 1, versículo número 13, vamos ler esse texto? Colossenses capítulo 1, versículos de número 13, Paulo, né, ainda Paulo, como, né, a maioria aí dos escritos do Novo Testamento, Paulo, capítulo de número 1, versículos de número 13, olha que coisa interessante, eu vou ler com vocês aqui, tá? Um trechozinho bem interessante. Então, Colossenses 1, a partir do 13. Outra questão, eu vou ler do 13 até o 23. 20 versículos, irmãos. Nos dias de hoje, isso é muito enfadonho. Isso é muita coisa para ler assim, não é não? André, mas você já falou um bocado de coisa, vai ler 13 versículos assim? Sim, nós vamos ler 20 versículos. Né, irmão? Que a gente tem o hábito de ler uma tirinha, pegar lá igual o papagaio lá que pega um negócio assim, ó, puff, e vem a frasezinha, né? Vamos ler aqui, tá bom? Se der alguma má digestão aí, toma depois um sal de fruta celestial e tudo se resolve. Verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Está falando, olha só, de Cristo, tá? O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amados, olha um trecho pequeno de uma fala, de uma pregação de Paulo,
Olha o conteúdo denso, olha a revelação, a verdade poderosa que ele traz em poucas palavras. Eu não estou falando nem na carta toda, porque a pregação de Paulo era carta, não é? Então não era só um trechinho. Paulo não escrevia assim um versículo, dois versículos e pregava. Aqui a pregação de Paulo é toda a carta. Olha que coisa boa. Essas cartas elas eram lidas. Carta de Colossenses, de Filipenses, era chamada de cartas circulares. Porque essas cartas eram lidas em algumas igrejas ali, né? Próximas. Então, e só tinha ela. Então era lida aqui na igreja de Colosso, na igreja de Filipe. Lá iam sendo lidas, apenas lidas. Elas não eram como hoje ministradas dessa forma que a gente faz. Não estou nem dizendo que a gente faz errado, não, pelo contrário. Porque lá não havia necessidade. O contexto era aquele mesmo, o cenário era aquele mesmo, a cultura estava tudo certo, a linguagem de Paulo era perfeita na comunicação, né, dentro da língua, da cultura, enfim. É nós que precisamos aproximar e contextualizar isso para a nossa realidade, para nós entendermos algumas questões, né, que Paulo apresentava e era peculiar, por exemplo, daquele povo, daquela igreja, daquele público, etc. e tal. Mas a gente percebe aqui, falou de Cristo, da sua divindade, falou a respeito da situação das pessoas pecadores, falou da solução que é o sangue de Cristo, falou da doutrina da santificação. Amado, só num trecho aqui, olha que coisa interessante, mas isso é ensino, é exposição, né, pedagógica, didática, é exposição para levar as pessoas à consciência e o entendimento. Então a igreja, a gente percebe, né, não só no começo aqui, mas ao longo da história, como eu falei, ela se pautava pela instrução, pela pregação instrutiva. E a gente percebe que isso nada mais é do que um reflexo do próprio Cristo, como eu disse. Vamos pegar um texto, amados, que é o Sermão da Montanha. Vocês lembram onde fica aí na Bíblia Sagrada, o Sermão da Montanha? Ou Sermão do Monte, né? Até hoje eu não sei se é monte ou montanha. Sermão do Monte. Quando a gente pega o capítulo de número 5, né, versículo de número 2, versículo de número 2 do capítulo 5. Então vamos lá, vou pegar aqui para ler com vocês também, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 2. Eu não vou ler, claro, né, todo o sermão da montanha, ou do monte, mas só para a gente extrair aqui uma informação naquilo que eu vou falar para vocês. Então 5 e 2 de Mateus. Mateus 5, versículo de número 2, né? Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Diz assim: E abrindo a boca, referindo-se a Jesus, os ensinava, dizendo, aí vem trazendo o ensino. Mas olha só, abrindo a boca, os ensinava. Ainda em Mateus capítulo 9, versículo de número 35. 9 e 35 de Mateus. Olha só a expressão aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui perceba a expressão de novo, ensinando, Jesus ensinando. O capítulo 5, né, até o capítulo 7, é conhecido como o Sermão da Montanha, porque de fato é uma mensagem. Jesus, ele senta, né, num local e a multidão assim fica com ele ali ouvindo e ele começa a ensinar. Ele começa aqui no capítulo 5, verso 2 e acaba aqui no capítulo 7 e verso 29. Então a gente vai ler o 7 e 29 de Mateus. É um discurso só, é uma fala só, tá certo? É uma aula só que Jesus dá aqui. Acho que não tem nem esse intervalozinho aí, viu, Gerson? Você ia sofrer, você ia ficar horas e horas ali ouvindo o mestre, mas ouvir o mestre, aí a gente fica até o dia todo, né, irmão? Não dá nem sono, né, como dá comigo aqui, né? Mateus 7, 29, olha só, 28 e 29, tá? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então olha que coisa interessante. Eles estavam aqui, os apóstolos, a igreja, nada mais, nada menos que dando continuidade à identidade do seu Senhor e do seu Salvador, que era ensinar, né? Que era fazer discípulos. E discípulo, a palavra discípulo quer dizer aprendizes. Literalmente lá, né? Matetes, quer dizer aprendizes. Então gente que aprende. Olha que coisa interessante. Então Jesus,
ele ensinava. Então, do capítulo 5, verso 2 até o 7, 29, o discurso de Jesus é puramente instrutivo, é ensino, né, de ponta a ponta. Porque o que nós precisamos, amados, não é sentir arrepios, tá certo? Na espinha, né? A gente não precisa ir da cervical até o cóccix, sentindo arrepios, tá certo? A gente não precisa de lágrimas nos olhos. Não são essas coisas que mudam, que transformam pessoas, que moldam caráter. E embora isso faça parte, não estou desprezando esses aspectos humanos na reação da ação do Espírito Santo. Eu estou dizendo que isso é insuficiente, é superficial e não atinge o âmago que precisa ser atingido, né, que é a palavra de Deus na transformação do entendimento. Então Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, por exemplo, verso 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só experimenta a vontade de Deus e a gente só é transformado na renovação do entendimento quando é transformado aqui, que é chamado da metanoia. O texto de Romanos 12 traz essa expressão, né? É o arrependimento, a metanoia. O que é a metanoia? O que significa essa palavra nesse texto? Meta, né, vai de além, né, é aquilo que expande mesmo, né, metáfora, meta mesmo de método, né, então meta, aquilo que expande. Então, a metanus, nous é mente, então é a mente que se expande, é a mente que abre, é a mente que é transformada, essa é a ideia.